Senhor para todos, né? Então, a paz do Senhor para todos. Então, nós vamos fazer pelo menos um retrospecto que foi visto na aula passada, né? Nós estamos estudando sobre a carta aos Hebreus e qual é a importância dessa epístola, né? E no que ela se aplica hoje também, né? Então, só fazendo um comentário aqui da introdução da aula de hoje, né? Que explica, faz um retrospecto aí de quem são os hebreus, né, que nós chamamos assim, a carta aos Hebreus. Então, resumindo essa primeira metade aí da folha, né, quando fala aí introdução, né, na letra A, né, Rosane? Introdução aí na letra A. Então nós vemos que o povo israelita, né, como é que foi a história, como é que foi o começo de chamar de hebreus? Tá? Por que o povo israelita, né, também é chamado de o povo hebreu? Né? De onde vem esse nome, afinal de contas? Né? Então, esse nome hebreu, ele vem de um descendente lá que deu origem, né, à genealogia de Abraão, vem lá de Gênesis 10, né, que fala de Éber, que significa o homem que veio do outro lado do rio. Era como inicialmente, né, e através da história. Então, no início, assim era conhecido o povo israelita. Ainda não era conhecido ainda como israelita, porque Jacó, né, que deu de onde veio o nome Israel, então Jacó ainda não era nascido, né? Então, só depois que o povo começou a ser chamado de povo israelita. Então, antes eles eram chamados, né, até pelos outros povos, eles eram chamados de hebreus, que eram um descendente de Éber, né, que era descendente que mais adiante da origem a Abraão. Por isso que, por exemplo, como diz aí nesse texto inicial, né, da introdução, aí na letra A ainda, né, nesse terceiro parágrafo aí, né, que diz que o nome hebreu ele pode ter vindo de Éber, né, cujo nome se entende como homem que veio do outro lado do rio. Eles vieram da Mesopotâmia, né, terra de rios, né? Aliás, cujos nomes desses rios são os mesmos até hoje, né? O rio Tigre, o rio Eufrates. Então, a cidade de Ur, de onde veio Abraão, ficava perto da onde esses rios desembocam no mar, né? Então, hebreus, então, vem desse nome, Éber, né, aqueles que vieram do outro lado do rio, e vieram para Canaã, né? Vieram caminhando, né? Foi essa a intuição que Abraão teve, né? De quando Deus o chamou para sair da sua casa. Então ele veio caminhando, né? Até Canaã. Então o povo era chamado de povo hebreu, aqueles que vieram do outro lado do rio. Eles atravessaram, vieram até chegar em Canaã. Então, o povo israelita, né, no início, não era chamado israelita, até porque Israel, ou seja, Jacó, ainda não tinha nascido, né? Isso aí não está na apostila, é um comentário sobre, né, derivado, né, dessa primeira página aí. Então, esse comentário aqui não está na apostila. Então, muitas vezes vão surgir muitos comentários que não estão na apostila, porque o comentário da apostila é uma espinha dorsal para você se orientar por ali. Ali vai ter um relato geral. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer alguns comentários que não estão necessariamente na apostila, mas faz parte desse entendimento aí. Tá? Então, Hebreus, derivado de Éber, né, que foi descendente ali, foi da origem, né, da genealogia ali de onde vem Abraão mais tarde, né? E aí depois vem Isaac, vem Jacó. Aí de Jacó, quando Jacó luta com o anjo, né, ali no capítulo
28 de Gênesis, né? E aí, aliás, no capítulo mais adiante, né? Quando Jacó luta com o anjo, e aí o anjo diz para ele: olha, o seu nome mais, não será mais Jacó, ali em Gênesis 32, né? O seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, tá? E aí, então, daí para frente passou a ser chamado de Israel, ou povo israelita. Mas o nome Jacó não ficou de lado, porque outras vezes, tá? Ainda fala se refere a Israel por várias maneiras, né? Como os filhos de Israel, né? Ou até mesmo algumas vezes Judá não, Jacó, né? Então Israel é mais um nome religioso ligado às promessas, né? Mas também Jacó também é conhecido. Então são vários nomes. Então, mas esses hebreus aí da epístola aos hebreus, né? De quem se tratam, afinal? É uma referência geral a Israel, tá? É uma referência geral a Israel. Por quê? Porque quando o evangelho ele começou a ser pregado, né? Porque Israel ele cria, né? Desde quando Moisés fez o pacto lá com Deus, lá no Mar Morto, né? Quando Israel saiu do Egito. Então, eles começaram, então, agora a se dedicar ao Senhor, e aí eles eram chamados de Israel, né? O povo israelita, né? Descendentes de Israel, né? De onde vem o nome Jacó, né? Jacó, então, deu origem a Israel. Então, irmãos, É, quando o evangelho, muito mais adiante, quando o evangelho começou a ser pregado, então Israel já estava fixado lá em Canaã, Israel já estava fixado lá em Canaã, e aí então eles, todo o povo israelita ali, o povo israelita e outros mais, ouviram o evangelho, tá? Mas só uma parte, né, de Israel é que creu no Evangelho, né? Não foram todos que creram, uma parte creu. E aquela parte ali, então, começou a seguir ao Senhor. Mas para Israel seguir ao Senhor, eles tiveram que abandonar, aí que está o problema, tá? Do, do, do povo hebreu, eles tiveram que abandonar, tiveram que deixar de lado um pouco da cultura do povo israelita, né? Tá? Porque eles veem que agora Jesus é o Salvador, né? Jesus é o Senhor, tá? E mais trágico para eles ainda, né? Mais crucial para eles ainda é que que o povo de Israel, né? Que sempre creu no Deus Jeová, eles eram um povo de Deus único, né? O Deus Jeová. E agora eles são ensinados e aprendem a crer também em Jesus, tá? A crer também em Jesus, o que seria Deus, tá? E aí isso é um choque de cultura, um choque de cultura, de costume, um choque de vida, né, para Israel, que até ali, né, acreditava em Jeová, o Deus único, o Deus Pai da nação israelita, né, através do pacto que fez com Moisés, da lei de Moisés, e agora eles aprendem que a lei ela não é suficiente, né, que a lei ela não traz salvação, né? Pela prática da lei não vem a salvação, não vem o conhecimento total
daquilo que Deus quer oferecer para eles, e eles começam a aprender, então, que o Antigo Testamento, né, é só uma parte, é só uma realidade ainda obscura das coisas que Deus tem para mostrar. Que o Antigo Testamento é bom, mas ele é ainda só uma sombra, um resumo das coisas que Deus tem para mostrar, que Deus tem coisas maiores e melhores para o povo de Israel. Tá? Então, isso daí choca com a cultura israelita, né, que eles tinham daí para trás. Né? E aí? O que a gente faz, então, com o que a gente aprendeu até agora? E a lei de Moisés? E os 10 mandamentos? Tá? São bons, são ótimos, são excelentes, né? Mas o homem, né, para ele ter comunhão com Deus, então os sacrifícios não bastam, né? A lei não basta. A lei era só uma figura, e isso a carta aos Hebreus vai falar mais tarde, que a lei é só uma figura, né? É só uma sombra das coisas que haveriam de vir, tá? E aí, então, os judeus cristãos, os judeus que se converteram a Cristo, eles estão ali meio que embarreirados. E agora? Eu vou continuar com a cultura do meu povo, que a gente vem tentando praticar até aqui, para ser o povo de Deus, para ser chegado a Deus, e agora a gente descobre que Deus enviou o seu próprio Filho, que Jesus é que é o Cordeiro de Deus, todos aqueles cordeiros que nós sacrificamos, né, todos os dias, né, e todo ano fazemos a expiação, onde os pecados do povo eles são expiados, são perdoados, e agora nós esquecemos tudo isso e nós nos apegamos a Jesus para ter uma comunhão viva com Ele, tá? Então aquilo causou, né, essa nova fé, o israelita que aceitava esta fé, o judeu que se tornava cristão, era uma caminhada nova, que se para a gente é uma coisa nova, para eles também era mais nova, era mais chocante, no sentido de chocar mesmo, né? Ainda, tá? Porque nós, né, gentios, quando nós aceitamos Jesus, né, então, quando a gente passa a entender a Cristo, a quem Ele é, né, qual a, a identidade dele, quem Ele é, quem Ele representa, né? Ele é o Filho de Deus, Ele é igual a Deus, Ele é Deus, né? Aquele que perdoa os nossos pecados, como João Batista diz, né? Esse é o nosso Deus, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? O próprio João Batista, depois ele confessa, né? Lá em João, capítulo 1, ele começa a confessar, olha, eu não conhecia, mas aquele que mandou me batizar me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo. Então tem mais um aí que eles já tinham ouvido falar, mas não que fosse uma pessoa, né? Então, aquele sobre quem vires, eles acreditavam no Espírito Santo como um poder, uma força de Deus, né? Uma expressão de Deus, mas não que fosse Deus. Então, agora, eles têm o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então, mudou tudo para eles, né? E aí, aqueles conceitos que eles tinham de guarda do sábado, né? Aqueles costumes que mais estreitavam eles, né? E Paulo chega a falar sobre a circuncisão também, que era uma marca, né? É uma marca, né? Para o povo de Israel, né? Todo menino, após o 8º dia, ele é circuncidado. O menino que segue a religião, as tradições israelitas, e isso está lá na Bíblia, né? Está lá em Gênesis, Deus falou com Abraão, lá em Gênesis 17, né? Todo macho do seu povo, então no 8º dia será circuncidado, tá? E agora vem o cristianismo, né? Os apóstolos pregando ali, tá? E aí então eles, tipo assim, olha, tudo isso que você
creu até agora serve, mas fica de lado, porque Deus tem agora uma nova aliança. Então, para eles saírem da antiga aliança, dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus amigos, e virem agora para uma nova aliança, tá? Então é complicado para eles, né? Então, tudo isso é colocado na carta aos Hebreus, porque Hebreus foi escrito para consolar, para ajudar a firmar na fé aquele povo israelita, né, a crer agora em Jesus. Aquilo que Jesus disse ali em João 14, né? Creio em Deus, mas creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar para vocês, né? Quando eu vier, então os levarei comigo, né? E vocês vão habitar em moradas, né? Que já estão preparadas para vocês na glória. Então, uma comparação aqui. O povo israelita, quando saiu do Egito, foi prometido a eles, Deus prometeu a eles, né? Que ia levá-los para uma terra que mana leite e mel, né? E aí, quando o povo saiu do Egito, caminhando para Canaã, então Deus estava prometendo uma Canaã, um descanso ainda terreno aqui para eles. Mas agora a nova aliança ela tem maiores promessas, porque em tudo, como nós já falamos, a nova aliança, né, é superior em tudo à antiga aliança. Então, aí na primeira página, ainda, aí na letra B, eu deixei duas frases grifadas aí, né? Então, primeiro aí, que diz, os cristãos judeus precisavam receber esse encorajamento. Por quê? Porque os gentios também creram no Senhor e os gentios não tinham essa bagagem cultural toda para atrapalhar desse jeito assim. Os gentios criam nos seus deuses, mas agora ele é apresentado a um Deus muito maior que o deles, né? Que é Jesus. Um Deus que se relaciona com eles, que é Jesus. Tá? E o judeu sempre se relacionava com Deus através da lei de Moisés, né? Da lei de Moisés, ter um passado muito grande, muito rico, muito robusto, muito melhor do que os gentios, né? Que adoravam deuses de pau, de pedra, aves, répteis, né? E tudo mais, sacrifícios, muitas vezes sacrifícios de animais, mas sacrifícios também humanos, tá? Então, para o gentio, parece que o caminho é mais fácil, tá? E aí chega agora os cristãos pregando, que também no início eram judeus, né? Judeu não, eles eram israelitas, e eles estão pregando agora a Cristo, né? Como Deus, tá? A ponto de Tomé, né? Chegou a dizer Senhor meu, Deus meu, né? Quando Jesus se revelou também a ele, né? Aos discípulos. Então, aí no meio da página aí tem essa frase grifada aí da primeira página, né? Então, mostrar que a nova aliança é superior à antiga, porque o sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor, né? E o tabernáculo é melhor. Então, o escritor aos Hebreus ele começa a mostrar por que a nova aliança é superior. Então, ele começa mostrando lá daquela profecia, né? Está aí no item B, tá no primeiro, segundo parágrafo, aí no final do segundo parágrafo, né? Ali em Jeremias 31, ele está mostrando, né, que Deus está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Então, o escritor aos Hebreus, ele pega esse gancho aí, né,
para mostrar, olha, o próprio Deus avisou, Jeová avisou, né, lá em Jeremias 31 em diante, né, que Deus ia fazer uma nova aliança com o seu povo. Que os judeus não acreditavam nem em velha aliança, em nova aliança, antiga aliança. Para eles havia uma aliança só, e foi a aliança de Moisés com o povo israelita, né? Quando tirou o povo israelita do Egito. Então, para eles só existia essa aliança. E agora os cristãos vêm falando de uma nova aliança, tá? E mostra aqui, né, em Jeremias, que Deus realmente lhe diz ali que vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Que a aliança do Antigo Testamento era baseada no sangue, no sacrifício de animais, no sangue de animais. E o Novo Testamento é superior, porque agora não é mais não é com sangue de animais. E o escritor aos Hebreus também lhe fala que o novo pacto, o Novo Testamento, a nova aliança é melhor, né? Porque Jesus, ele se ofereceu, bastou ele se oferecer uma única vez. Já Professor, os sacrifícios da lei eram feitos assim todo ano, sim. se eu quiser que eu leia o versículo 31, eu estou aberta com a Bíblia. Ah, por favor, leia para nós. Jeremias 31, do 31 a 33, né? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Portanto, eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Amém. Então, o próprio Deus já havia falado que faria uma nova aliança, um novo concerto, né, com o seu povo. A antiga aliança, ela foi consagrada, né? Toda vez que é um testamento, tem que ter um testador. Testador é aquele que vai deixar o testamento, né? E o testamento sempre começa a valer quando o testador, depois que o testador morre, é que os herdeiros vão ter direito ao testamento, tá? E no Antigo Testamento eram animais que eram sacrificados, né? E agora no Novo Testamento o próprio Jesus, ele é então sacrificado. Por isso que João Batista diz para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então aí há uma mudança de testamento. E o próprio Jesus garante isso. O Hebreus mostra, então, mais uma vez falando, tá? Que o sacrifício é melhor, né? O sacerdote é melhor e o tabernáculo é melhor. Tá? Esses três pontos onde se baseiam, né, a, a, a lei, né, dos judeus, né? Que o sacrifício é melhor, né? O sacerdócio é melhor, né? E o tabernáculo é melhor. O sacrifício é melhor, que agora não é mais com sangue de animais. Todo ano tem que sacrificar em favor do povo, né? Quando era feito aquela expiação que só um sacerdote podia entrar. Mas não, agora vai ser feito um sacrifício definitivo. Tá? Não é mais um sacrifício que tem que ser repetido. Só o fato dele ser repetido, então, já mostra que ele não tem uma grande validade, uma grande duração. Tá? Então, os sacrifícios do Antigo Testamento é só para mostrar para Deus que é como se fosse um cheque calção, é como se fosse um pagamento que você só poderia descontar
no futuro, né? Um cheque pré-datado, alguma coisa assim, em que você garante que vai pagar, mas não agora, no dia do vencimento do boleto que você vai receber. Tá? O camarada pega lá 10 boletos, 10 notas promissórias, mas aí ele só vai ter aquele vencimento em mãos no dia em que vencer aquele boleto. Então, o Antigo Testamento era assim, ele era limitado, tanto que tinha que ser renovado todo ano tinha que ser renovado, e também todo dia o, o sumo sacerdote, né, ele ali, o cordeiro também era sacrificado todo dia. Né? Todo dia era sacrificado dois cordeiros, um pela manhã, outro à tarde. Né? E no dia da expiação, então, para expiar todos os pecados do povo, né? E aí sim era feito essa expiação geral por todo o povo. Tá? Então, aquilo mostrava que não tinha atingido a perfeição, porque os sacerdotes eles eram falhos, eles eram humanos, eles tinham que realizar esse sacrifício por eles mesmos também, tá? Além de ser sacrifício de animais, ainda teria que ser por eles mesmos também, tá? Então, quero pedir alguém para ler para nós aí o ponto 2 aí, né? Texto bíblico, Hebreus 2, de 1 a 4. Quem lê para nós, por favor? Aí na apostila mesmo, tá? Aí na apostila. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmado pelos que a ouviram. O 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Então, olha só. Aqui nesse texto de Hebreus 2, de 1 a 4, então, agora ele começa tomando outro ponto da carta aos Hebreus aí, né? Outro capítulo, né? São 13 capítulos. Então, ele diz aí, né? Por isso é preciso prestar atenção ao que já temos ouvido, para que jamais venhamos a nos desviar, né? Enfraquecer e começar a deixar de lado, né? Até... Gente, um imprevisto aqui, tocou a campainha, tá? Eu quero pedir para alguém ler o comentário, né, desse item 3, comentando o texto. Por favor, só para dar continuidade aí, por favor. Oi? Comentando o texto, devemos focar mais naquilo que já temos ouvido para que não nos desviemos. É necessário ouvirmos a mensagem com muita atenção, bem atentos ao que estamos ouvindo. Quando Jesus pregava a palavra ao povo, para ressaltar a importância da mensagem, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 9. E citou a profecia de Isaías: ainda que ouçam, não entendem, ainda que vejam, não percebem, porque o coração deste povo se tornou insensível, e ouviram de má vontade e fecharam os olhos, o entendimento, para não ver. Mateus 13, 14, 15. Por isso a palavra de Deus é para ser ouvida com atenção, para ser entendida, bem guardada no coração e praticada.
Aqui o autor está falando da mensagem que eles, os judeus cristãos, já ouviram, que é a mensagem do Evangelho de Cristo, e faz o comparativo. Se a mensagem transmitida por homens de Deus e mesmo por anjos, como a Bíblia fala, dos mensageiros a Abraão, a Moisés, no meio da sarça, a Jacó e outros mais em outras oportunidades, e a desobediência deles recebeu a devida punição, como foi o caso de Sodoma, sobre a qual veio fogo e enxofre, e a mulher de Ló, por ter olhado para trás, coisa que ela não deveria ter feito, e por isso foi transformada numa estátua de sal. E o próprio Jesus referiu-se a este acontecimento, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17, 32. Vocês vão abrindo aí em Lucas 17, 32, deixa aberto aí em Lucas 17, 32, mas deixa eu explicar uma coisa aqui primeiro a vocês, né, desse texto aqui que foi lido, né, que a Rosane leu para nós. Então, olha só, comentando aqui esse texto, né, que nós lemos, tá? É porque o escritor aos Hebreus, logo no primeiro capítulo, né, que a gente já viu, então, ele começa a falar, olha, antigamente Deus falou com a gente através de nossos pais, ou seja, de nossos antepassados. Mas agora, nos últimos dias, falou pelo seu próprio Filho Jesus. Tá? E aí mostra a superioridade, né, de Jesus, evidentemente, em relação aos outros mensageiros. Ou seja, agora o próprio Deus veio para falar conosco através do seu próprio Filho Jesus. E ele começou, então, a anunciar a salvação, né? Que então depois ele passou para os apóstolos, né, e os discípulos, que também vêm pregando a salvação de Cristo, vêm pregando a palavra de Deus, desde aquela época até hoje. Tá? Então, é onde o autor de Hebreus aqui fala, né? Olha, nós devemos prestar mais atenção nessa mensagem. Nós devemos focar mais nessa mensagem, né? Porque se até a palavra de homens como nós, apesar de serem homens de Deus, e também de anjos, que são menores que Deus, né? Lógico, evidente. E se a palavra deles permaneceu firme, aquilo que eles falaram, né? Que eles anunciaram, falaram ali, se cumpriu, e aí ele vem com esse ponto-chave aqui na página 3. Então, se aquilo que pessoas, homens como nós e anjos falaram, se aquilo aconteceu, então como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Né? Como é que nós vamos escapar se nós não focarmos, se nós não atentarmos, se nós não prestarmos atenção para uma tão grande salvação, né? Essa salvação que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, né? O próprio Jesus falou da salvação, pregou a salvação, né? No início do seu ministério, né? Nós vemos lá, né, nas 4 versões do Novo Testamento, dos Evangelhos, né? Falando Jesus, admoestando, avisando sobre essa tão grande salvação, né? Que o escritor aqui chama, né? De uma tão grande salvação que foi anunciada não somente por homens, não somente anjos não anunciaram, mas tiveram a participação inicial também, né? Quando eles falaram tanto com José quanto com Maria. Então, aquilo que eles falaram, que os anjos falaram, se cumpriram, e agora vem o próprio Deus, o Filho de Deus, e ele fala a mensagem, ele anuncia a salvação. Então, se a palavra de homens que falaram sobre a palavra de Deus permaneceu e se cumpriu, e ele diz, então, como escaparemos nós? De que maneira que nós vamos escapar se nós não dermos atenção a essa tão grande salvação
que foi pregada, né? Salvação essa, o evangelho esse, que começou a ser pregado por Jesus e depois continuou sendo pregado por aqueles apóstolos e discípulos, né? A quem Jesus deu autoridade para pregar esta palavra, para pregar esse evangelho a toda a nação, a toda criatura, né? A todas as pessoas. Então, como escaparemos nós? Se o próprio Jesus chega a dizer, por exemplo, lá em Marcos, né? Lá em Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Né? E isso que Jesus mandou pregar. Tá? Mandou pregar o evangelho e mandou e mostrar também as consequências, né? Não é uma coisa, não é uma mensagem que tanto faz você dar atenção, não dar atenção. Hoje em dia, a gente vê tanto aviso, tanta coisa sendo pregada, né? Sendo ou falada, né? Pelas redes sociais, que a gente muitas vezes fake news, né? E outras vezes não tem um mínimo fundo de verdade, outras vezes, pior ainda, quando vem alguma mentira, né, misturada com verdade, as duas coisas mescladas, né, mas que também se torna uma mentira. E agora, o veredito, vamos dizer assim, a sentença que dá é essa. Tá? Quem crer e for batizado, né, permanecer nos caminhos do Senhor, será salvo. Quem não crer, tá, será condenado. Hoje sou eu que escolho. É você que escolhe. Tá? Não é porque hoje em dia a gente não está falando presencialmente, você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, alguém está em algum outro lugar ouvindo, né? Mas a palavra de Deus permanece a mesma, não mudou uma vírgula, né? Não mudou uma vírgula, não mudou nada, continua a nova aliança, né? Formada com o sangue de Jesus, está aí. E um episódio do Antigo Testamento, né? Um fato do Antigo Testamento, né? Que é citado aqui, né? O caso da mulher de Ló, que é deixado como exemplo negativo. Tá? O Antigo Testamento não dá maiores detalhes sobre a mulher de Ló. Fala sobre Ló, mas não dá maiores detalhes sobre a mulher de Ló. Né? Ló, ele era casado, tinha 2 filhas, né? Então, lá quando Sodoma foi destruída, Ló começou a interceder, pedir ali ao Senhor para ele poder fugir antes. Então, olha, tem umas... O anjo falou, ó, fuja para longe, tal. Aí ele falou assim, não, mas não vai dar tempo. Tem uma cidade ali pertinho, cidade Zoar, ali pertinho, deixa a gente fugir para lá. Aí o anjo falou, olha, fujam, mas não olhem para trás. Não falou isso. Fujam, mas não olhem para trás. E aí, na hora da fuga, né, a cidade sendo destruída, né, gerou medo e ansiedade e até curiosidade, né? Então a mulher de Ló pega e olha para trás. Na hora que ela olha para trás, então ela é transformada numa estátua de sal. E Jesus lembrou sobre isso, lá em Lucas 17. Rapidinho, vamos dar uma olhada lá rapidinho em Lucas 17. Lucas 17 começando aqui do versículo 30. Quem lê para nós aí, rapidinho, Lucas 17, do versículo 30 ao versículo 32. Quem lê para nós? Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló.
Até aí. Por que Jesus falou lembre-se da mulher de Ló? Ele sabia que os israelitas, né, conheciam essa história da mulher de Ló. Tá? Eles não eram alienados com relação a isso aí. A maioria de nós não conhecia, né? Mas eles faz parte da história deles, né? Lá na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, ela olhou para trás. Então, muitos pregadores, né, dizem, poxa, mas só porque ela olhou para trás, mas foi uma ordem. Não olhe para trás. Você está fugindo assim e tal, e o anjo, né, que está guiando eles assim, não olhe para trás. Aí a mulher vai e olha. Bom, se eu falei para você não olhar. Você olhou, que não dava tempo de explicar ali também, né? Então, esse olhar para trás, muitos interpretam, né? Como muitos cristãos que estão na igreja, mas estão querendo olhar para trás, como aquele povo israelita que foi tirado do Egito, mas continuou sentindo saudade do Egito. Então, num sentido espiritual, tá? A explicação mais aceita, mais consagrada aí é essa, né? Então, não olhar para trás, sair sem olhar para trás, porque o nosso futuro, a nossa caminhada espiritual está à frente e não atrás. Então, tipo assim, o que tá atrás passou, deixe para trás, largue para trás. Você agora é uma nova criatura, você agora é uma nova pessoa, né? Então, o próprio Deus não vai olhar para trás para te condenar das coisas ruins, das coisas mais que você fez. Quando você vem para Jesus, né? Então você começa a escrever uma nova história. Não interessa como foi a tua vida passada, porque Deus está disposto a abençoar, a perdoar, a te dar uma nova vida. Então não olhe para trás, olha para frente e continue andando até você chegar em Canaã, até você chegar onde Deus propôs que você chegasse. Não olhe para trás, olha para frente, tá? Então, olha que é uma simples frase, uma simples detalhe, né? Que passa batido para muita gente, mas não fica pensando, não olha para trás, como o povo do Egito ficava pensando, que lá a gente estava lá na terra do Egito, a gente comia peixe, comia não sei o que lá, comia isso, comia aquilo, a gente estava bem, né? Tá? Então volta para lá. Lembra que lá você era escravo. Lá você não tinha escolha, né? Era aquilo que era mandado você fazer. Você não tinha liberdade, né? Liberdade para fazer o mal, liberdade para se afundar no mal. E agora Deus te abre a gaiola para você sair e você sai, né, para ter uma nova vida, né? Então, não faça como a mulher de Ló, tá? Não olhe para trás, olha para frente, para aquilo que Deus tem preparado para você. Não é para olhar para trás, olha para frente. Então, esse autor aos Hebreus aí, ele está escrevendo para quê? Para dar um ânimo, né? Para dar um gás, tá? Aos hebreus, né? Porque eles estavam começando a olhar para trás. Porque, pois, deixamos nossa família, nossa cultura, a lei de Moisés, aqueles rituais, né? Eles estavam começando a querer olhar para trás. E aí, então, Deus usa, né, os escritores hebreus para falar com eles, né? Como vocês vão escapar, né? Se vocês negligenciarem uma salvação tão grande, né, que foi anunciado pelo próprio Deus, pelo Filho de Deus. Vocês estão pensando que vocês vão escapar numa boa se vocês olharem para trás, se vocês ficarem focados na vida que vocês levavam antes de conhecer a Jesus, na vida antes de vir para Jesus? Ele é o mediador, ele que faz a mediação entre você e Deus, ele que é o mediador. Foi ele que morreu pelos nossos pecados. Ele é o nosso resgatador.
ele é o nosso remidor. Então, se hoje nós somos filhos de Deus, é por causa de Jesus. Como diz lá em João 12, né? Mas todos nós que cremos, né? Então, em Jesus, então nós tivemos o direito de ser chamados de filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, as pessoas, alguém que quer deixar essa grande herança que está proposta para cada um de nós, da glória que nós vamos receber, e voltar, virar as costas e voltar, tá? Então vai ser como aquela mulher de Ló, tá? Que vai ser tirada de jogo ali de maneira terrível, né? De maneira sinistra, né? Então, aí na página seguinte, né? No verso aí, diz, né? Então, essa é a grande pergunta-chave, né? Que o escritor aos Hebreus lança aqui, né? Então, como é que nós vamos escapar, né? Se nós negligenciarmos, se nós rejeitarmos, descuidarmos de uma tão grande salvação. Então, isso é sério, tá? Então, nós devemos nos animar, nos consolar, nos esforçar, orando uns pelos outros, né? Como os irmãos têm feito, né? Essa oração às 5 da manhã, né? Então, nem todos participam, tá? Como também de outros eventos online, nem todos participam, tá? Mas hoje à noite nós temos culto, tá? E você possa estar lá para você ouvir mais um pouco de louvores da palavra de Deus, que são alimentos para a nossa alma, tá? O nosso estômago se alimenta de comida, mas a nossa alma, o nosso espírito se alimenta também de quê? Da presença de Deus na nossa vida. Então, essa presença precisa ser fortalecida todo dia, né? O item 4 aí na página 2, para a gente já estamos caminhando para o final. Então, aí, a mensagem do Evangelho não foi confiada aos anjos. Os anjos queriam anunciar, mas Deus não permitiu. Jesus mandou que homens fossem pregar para homens. Então, gente como nós é que pregasse, divulgasse, espalhasse o Evangelho. Então, quem lê para nós aí, né, a partir do item 5, vamos lendo rapidinho aí, que nós temos 10 minutos. Vamos lá. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Os anjos são servos de Deus, são mensageiros poderosos, mas não são protagonistas do mundo que há de vir. Mas o próprio Senhor Jesus quem será exaltado, o qual resultará na vida eterna aos servos de Deus em todos os tempos. O Filho vai reinar juntamente com o Pai. Amém. Então não foi aos anjos que Deus... O ministério dos anjos é outro, tá? Mas não de pregar a palavra. Muitas vezes os anjos eles são enviados para proteger, para guardar aqueles que estão pregando a palavra segundo a vontade do Senhor. Tá? O anjo ele age segundo a vontade do Senhor. Tá? E aí por isso que os anjos não foram enviados para pregar a mensagem, mas a mensagem de homem para homem, tá? De ser humano para ser humano. É por isso que Jesus, para ser o nosso mediador, ele também se fez homem como nós. Imagina o que aconteceu com Jesus. Ele é Deus, ele estava na glória, ele se despiu de toda a glória, se fez homem carnal. Carnal quer dizer em carne, né? Se fez carne como nós e esteve aqui, sujeito, né, a tudo que nós passamos aqui, né? Inclusive até a morte, inclusive até o pecado, porque ele foi tentado, porém ele não pecou. E ele foi tentado pelo próprio diabo. O próprio diabo falou, nesse daí quem vai agir sou eu. Então, ele foi tentado pelo diabo, né? Antes de iniciar o ministério dele, 40 dias lá no deserto, como diz o Evangelho de Marcos, né? Capítulo 1,
acho que o versículo 13, né? Então, ele foi tentado pelo diabo 40 dias. Mateus já também mostra, Lucas também, mas já dá mais algum enfoquezinho de como é que era, né? Alguns detalhes. Mas Marcos vai lá e diz que ele foi 40 dias tentado pelo diabo, tá? E ele resistiu, porque ele é Deus, e ele estava proposto a entregar a sua vida por nós. Interessante que para ele ser o nosso mediador, ele tinha que se identificar completamente conosco. Por isso, ele que é Deus, deixou a sua glória, tá? E veio a este mundo como homem e foi reduzido ainda até e assumiu a morte. Nós vamos ver na próxima aula, né? Que ele morreu para que ele pudesse ser o nosso mediador, para que ele pudesse passar pelo caminho que nós estamos e vamos passar, né? Todos os cristãos que morreram até hoje, todos os cristãos que vão morrer ainda, né? Até que ocorra o arrebatamento da igreja, né? Então, até aquele momento, cristãos de todo mundo, né? Todas as gerações morreram, passaram pela morte. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele também passou pela morte, para em tudo ele deixar exemplo para nós, tá? Então, tudo que nós passamos, nós sofremos, por isso ele se fez carne, ele passou por fome, por sede, né, por dor, até pela morte, para nos dar a vida eterna, tá? Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, até porque aquele que é o sumo sacerdote é aquele que faz a mediação entre o pecador e Deus. Então, ele faz essa ligação, ele faz esse caminho. Jesus preenche esses requisitos aí, porque ele tanto é Deus, como ele também se fez homem, como nós. Ele se fez humano, como nós. Então, ele entende o que é passar por uma provação, por um sofrimento. Ele entende, ele sabe, né? Por isso, ele é o nosso sumo, o único sacerdote e aquele que deu a vida pela nossa vida, né? Rapidamente aí, deixa eu comentar aqui rapidinho, pode não dar tempo, o 6, né? Então, mais incerta o 6, tá? Mas alguém em certo lugar testemunha dizendo que é o homem para que tu te importes com ele, e o filho do homem para que te preocupes. Então, o salmista, no Salmo 8, do versículo 4 ao 8, né? Então, o salmista está extasiado com a beleza, ele está admirando a beleza do universo, a natureza que Deus fez, né? Então, eu tenho a impressão que ele está numa noite assim, e no deserto, né? Ainda mais antigamente, olhando aquele céu pontilhado lá de estrelas, né? E ele está olhando aquele céu, olhando a imensidão, olhando os montes, olhando todo aquele deserto, olhando as estrelas brilhando lá no céu tão distante, né? E ele diz, quando eu penso nisso, né? Aí ele raciocina assim, quando eu olho e vejo toda essa grandeza, toda essa maravilha, toda essa beleza que Deus fez, aí eu penso, o que é o homem para que Deus se preocupe com ele? Então, quem somos nós para que Deus se preocupe por nós? Para que Deus ouça uma oração, um pedido, um grito de socorro, né? Que direito nós temos? Quem somos nós? E a Bíblia responde, primeiramente, que nós, como criaturas, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós perdemos essa semelhança devido ao pecado. E agora, quando a gente vem para Jesus, a gente começa a recuperar essa semelhança. Quanto mais de Deus nós nos aproximamos, nós vamos recuperando esta semelhança. Mas esse sacrifício, ele só pode ser realizado não por animais, mas por alguém que é Deus, mas se fez homem igual a nós, para salvar o homem. Para salvar todos aqueles, né, que se achegam
a Deus. Então, o que é o homem? O homem é objeto do amor de Deus. Tá? Não porque nós somos isso, aquilo, né? Mas porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Como diz lá em Gênesis 1, 26, 27, e também, e também aqueles que vêm a Cristo, né? Vai moldando, vai formando essa semelhança, vai compondo essa semelhança dia a dia, né? Porque Deus é espírito. Então, nossa transformação, a nossa semelhança também é espiritual. E a gente vê esses tempos difíceis que nós passamos e nós vemos muitas pessoas ajudando a outras. E eu estava conversando com alguém, né? Estava até conversando com a minha esposa ontem sobre isso, e ela falando, né? Olha, a gente pode ver que muitas vezes o que menos tem é o que ajuda, né? O que menos tem é o que ajuda. Acho que eu estava falando também com a Cristiane sobre isso, a pastora Cristiane. O que menos tem é o que ajuda. Você vê aquela mulher, né, que cedeu aquela única moedinha que ela tinha, ela foi lá e cedeu aquela moeda. E aquilo chamou a atenção de Jesus, porque era a única coisa que ela tinha. Ela foi lá e depositou nas ofertas. Tá? Então, irmãos, que é o homem para que Deus se preocupe conosco? Tem gente que ainda fala assim, fica incomodando Deus com qualquer coisa, não. Sabe? Porque eles enxergam Deus como se Deus fosse um anãozinho, fosse pequenininho, tivesse um tamanho espiritual pequeno, mas ele não sabe que Deus é o Deus que preenche e vai além de todo o universo. Tá? Então, quando você fala com Deus, você não está incomodando Deus. É um prazer, tá? Você falar com Deus, que Deus está te ouvindo. Ele consegue ouvir a todos e ao mesmo tempo, tá bom? E ele nunca deixa a gente vazio, alguma solução, alguma coisa, ainda que não seja a solução que a gente queira, mas ele dá, ele atende, porque ele sabe verdadeiramente que a gente precisa, né? E aqui no versículo 7 e 8, que a gente vai falar semana que vem, tu fizeste um pouco menor que os anjos, o coroaste de glória e honra. Aqui já está falando não somente do homem, mas também de Jesus, né? 8, tu sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés, né? Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas, né? Porque Jesus não começou a reinar. Ele vai reinar, mas não é a hora, tá? Isso daí gera muita questão, gera muitas perguntas, tá? Mas, se alguém tiver fôlego, nós temos 1 minuto para encerrar. Uma questão em 1 minuto. Se alguém tem alguma coisa para acrescentar. Nosso tempo já... Professor, eu acho que ficou muito marcado isso, né? Da gente nunca olhar para trás, mas olhar sempre para o autor da nossa fé. Né? Isso ficou muito fixado, né? Que a gente não venha olhar para trás. Muitas coisas parece que nos tentam olhar para trás, mas olhando para o alto, olhando para o alvo, a gente nunca vai perder o propósito. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tem umas perguntinhas aí, depois vocês respondem, né? Que tá tudo aí já marcadinho. Se alguém tiver dúvida, depois fala aí as perguntinhas, tá? E nós vamos encerrando por aqui para não extrapolar o horário, porque senão a gente tem que cumprir, né? Porque começa a extrapolar o horário, não dá certo. Amém, irmãos? Então, que Deus possa nos abençoar, nos guardar, amém, tá? E que vamos continuar firme, né? Olhando para frente, como disse a pastora, né? Olhando para o alto, de onde vem a nossa salvação, né? Amém. Sabendo que outros já passaram por esse caminho que nós estamos trilhando. Amém? Então, vamos ficar com Deus, ficar firme. E pode orar rapidinho para
encerrar, por favor. Te agradecemos, Senhor, por essa aula tão Amém. abençoada, Pai. Que venhamos verdadeiramente valorizar a Tua palavra e que possamos, Senhor amado, ter essa comunhão com o Teu Espírito Santo a cada dia, de sempre olharmos para o alto, sempre olharmos para o Senhor e nunca olhar nem na direita nem na esquerda, mas olhar sempre para Ti, Pai. Nos fortaleça, Senhor. Fortalece o professor Jair, fortalece a sua família, fortalece a sua saúde, fortalece a cada um, Senhor, que participou conosco, Pai. Eu oro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.